Olá, Anderson, boa noite. Daqui a pouco o palestrante está chegando. A gente vai começar daqui a uns minutinhos, tá bom? Seja bem-vindo. Depois da palestra, vai ser 30 minutos, que é sobre o suicídio. E aí a gente pode fazer perguntas, eu vou fazer as anotações, e aí ele vai respondendo depois, tá bom? Deixa eu ver aqui um livro. Deixa eu compartilhar isso aqui. Boa noite, Luciano. Daqui a pouco a gente vai ter a presença do Milton, psicólogo, que nós convidamos para fazer a palestra de hoje conosco. E eu vou fazer só a mediação. O Milton tem uma experiência como psicólogo nessa área também, na temática do suicídio, e ele vai conversar conosco. O som tá bom? Dê um retorno aí se o som está ok. Porque daqui a pouco ele já vai chegar. Deixa eu ver aqui, Milton. Onde é que está Milton? Deixa eu colocar ele aqui já, Milton. Larissa, muito bem, Larissa. O som tá ok, né? Então vamos aguardar. Leilson, seja bem-vindo, professor Leilson. Estamos aguardando aí o nosso querido Milton chegar. A gente tem ainda uns 2 minutinhos, né? Lembrando que as nossas palestras acontecem sempre às quartas e sextas-feiras, quando passar este momento da pandemia, da quarentena, desse isolamento social, quartas e sextas-feiras, na rua Benjamin Larena, 172, que fica atrás ali da churrascaria do Heleno, bem no bairro de Vinópolis. Isa, seja bem-vinda. Próximo a... Como é que chama aquela avenida? Avenida Parque, é? Em frente ao INSS. Celeste, querida, muito obrigado, grato pela presença. Você, Larissa, daqui a pouco o Milton está chegando aí. Deixa eu ver, Milton. Deixa eu colocar aqui para Milton, para ver se vai isso aqui. Não sei se ele está localizando. Milton. Enviei para ele. Então, são 8 horas.
Eu vou fazer uma leitura deste livro aqui. Quando eu mostrar, ele fica ao contrário, mas eu leio para vocês, é Antologia da Espiritualidade. Ó, nosso querido Milton chegou, nosso palestrante querido. Então, Milton, fico feliz, estamos aqui já com alguns participantes do GEGAD, e eu vou só ler uma poesia de Maria Dolores. Muito bem, seja bem-vinda, querida Isa. Chamado Vida, é a primeira poesia desse livro, Antologia da Espiritualidade. E diz assim Maria Dolores: não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fito verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio em chapa a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz. Não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Linda poesia de Maria Dolores, a primeira deste livrinho, Antologia da Espiritualidade. Então, como título de uma prece inicial, nós recitamos aqui, lemos esta poesia de Maria Dolores, que faz um elogio à vida, à esperança. É nesse sentido que nós convidamos o nosso querido Milton. Cadê Milton aqui? Giovanni está presente, que lindo. Deixa eu ver aqui. Guardar o Milton. Para nós iniciarmos. E aí, meu querido? Olá, Tudo boa bem? noite, amigo Robson. Tudo É bom? uma alegria muito grande estarmos aqui, estamos fazendo essa divulgação e essa reflexão sobre essa temática. Na verdade, Milton, só para introduzir, antes de você falar, esse é um apelo da própria espiritualidade nas nossas reuniões mediúnicas, que nos pediu que a gente fizesse uma série de palestras com essa temática, considerando esse momento da pandemia que a gente está vivenciando, né? Então, Claro. eu fiz uma breve apresentação sua, que você, psicólogo, de alguma forma trabalha com essa temática, e eu passo a palavra para você para trazer as suas reflexões aí dos fatores que levam ao suicídio. E fico muito feliz, honrado mesmo, porque você é uma pessoa que admiro, nós do GEGAD admiramos muito sua fala, sua eloquência, sua simplicidade e seu carinho para com todos nós. Boa noite novamente, Robson. Boa noite, os amigos do GEGAD. É um tema realmente pertinente para a época atual e que está sempre na ativa, né? Sempre está em constante evidência nas nossas vidas, né? Ou ficamos sabendo de algumas situações. E a espiritualidade amiga, com certeza, se preocupa muito, né? Tá aí o livro de Ivone do Amaral Pereira, né? Que traz informações importantíssimas com relação aos aspectos, né? Que levam a pessoa a deixar a vida pelas portas, pelas vias do suicídio. E podemos conversar um pouco sobre isso e também, caso exista alguma pergunta, eu não sei como é que foi projetado mais ou menos, a gente não conversou antes para saber como foi projetado, né, essa conversa, essa reflexão nossa, mas podemos fazer uma introdução aqui, né, e responder algumas perguntas das pessoas, até porque nós precisamos estar atentos, né, aos indícios, aos fatores de risco que levam
ao suicídio e como nos comportar diante de tais situações, né? Quando é um vizinho, quando é alguma pessoa mais próxima da gente, né? Então é bom que a gente esteja atento, conectado com a espiritualidade amiga, claro, sempre nos intuindo, nos inspirando a ajudar, né, a dar a mão àquelas pessoas que estão precisando, né, em determinados momentos. Então, são diversos os fatores que acabam levando uma pessoa ao suicídio. Não há um consenso realmente entre uma lista de fatores, mas há alguns em que os especialistas não divergem, né? Eles acreditam que isso contempla realmente. Então, há aquelas pessoas que já tentaram o suicídio, elas podem tentar novamente. Isso é um fator de risco. E para nós espíritas, nós sabemos que se ela já tentou, ela pode tentar. Então, para nós espíritas, se ela tentou em uma outra vida, ela pode vir a tentar novamente nessa. Né? Na revista Espírita, tem alguns relatos, inclusive, de espíritas que cometeram o suicídio e em comunicação, junto com o Kardec, né, junto com a mediunidade das pessoas que acabavam colaborando com a obra básica do Espiritismo, eles vieram dar o seu relato, né, de que em outrora, em outras vidas, eles praticavam o suicídio e lutavam desde a infância, né, contra este mal, né, contra isso. Então, se ela já praticou suicídio, é uma evidência de que ela pode tentar novamente. Então, repetindo, nós espíritos temos que ficar atentos, né? Porque ela pode ter praticado este ato em vidas pretéritas e vir com essa inclinação para essa vida, né? Fatores de perdas atuais. Você perdeu o emprego, perdeu um ente querido, perdas repentinas. Perdas repentinas pode realmente, é um fator de risco, pode levar a pessoa a uma impulsividade, né, fazendo com que ela realmente acabe, né, tentando tirar a própria vida. Né? As pessoas que têm uma impulsividade por álcool ou drogas psicoativas, elas acabam também sendo de pessoas de risco, né? Pessoas que podem cometer também o suicídio. Os transtornos mentais. Sim. Nesse caso, eu lembro sempre os cantores de rock, os grandes cantores, né? Elvis Presley, a gente lembra aí, foi um dos, né? Aqui no Brasil, a gente teve, esqueci agora, aquela cantora, teve um problema por utilizar drogas. Então é muito comum no meio artístico, principalmente da música, alguns caminharem, como você diz aí, né? Para esse ato infeliz. Exatamente. Às vezes a droga, né, essas drogas psicoativas, pode, né, fazer com que a pessoa entre naquela tristeza profunda, melancolia e não encontre saída. E essa tristeza, que deveria ser um convite para a reflexão, acaba levando a pessoa sempre, porque a gente tem uma grande dificuldade em decifrar ou em conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós não sabemos, nós não aprendemos isso em lugar nenhum. Então a gente acorda triste, ou acorda magoado, acorda assim, a gente não sabe o que está acontecendo em nossa mente. A gente não sabe o que está acontecendo em nosso corpo. Por falta de uma compreensão do que se passa em nossa mente e do que ocorre, os sinais do nosso corpo, a gente fica um pouco perdido. E esse perdido em um labirinto sem fim, sem saída, a gente acaba achando que a vida não tem sentido. Por a vida não ter sentido, a gente acaba levando, assim, as pessoas acabam sendo levadas para essa via, né? A via do suicídio, né? Condições de saúde incapacitantes, pessoas que de uma hora para outra sofrem um acidente, né? E ficam incapacitadas por algum motivo, né? Na velhice ou na juventude, é também um fator de risco, né? Os transtornos mentais, por exemplo, principalmente os transtornos de humor, né, onde a gente tem aí a bipolaridade, né, onde tem aí a depressão, esse daí é também um fator de risco. Na realidade, segundo a OMS,
90% das pessoas que cometeram suicídio, esse estudo da OMS é um pouco antigo, mas não divergem do atual. 90% das pessoas que cometeram suicídio, elas estavam passando por algum transtorno mental. Né? Elas, nos últimos 6 meses, né? Nos últimos 6 meses, ela passava por algum transtorno mental. Então, isso acaba fazendo com que tudo isso sendo um risco realmente para que a pessoa cometa, né, um ato desse, né, que não vamos julgar, né, não cabe a gente fazer julgamento. Esse, na realidade, é uma das indicações, né, que eu particularmente, e os especialistas, a maioria dá, é não julgar aquelas pessoas que estão passando por situações parecidas, né, situações desse tipo. Tentar acolher, né, tentar acolher aquela dor daquela pessoa, porque, na realidade, algumas características as pessoas acabam carregando algumas características. Uma delas é da ambivalência, né? A ambivalência é aquele impulso realmente que ela tem de morrer, mas ela também tem o impulso de viver. Senão ela não iria buscar ajuda, senão ela não dava sinais, né? Senão ela não fazia alguma coisa. Então tem isso. Tem a característica também da rigidez. Ou é tudo, ou é nada. Né? Aí isso acaba também fazendo com que elas não encontrem um caminho para sair. Né? E, na realidade, o que ela está buscando é um caminho para tentar sair daquela situação. Na realidade, como você falou, desses músicos, né, que acabam encontrando, né, muitas vezes pela via das drogas psicoativas ou não, né, não sabemos realmente o que são vários os motivos que acabam levando uma pessoa a isso, mas na realidade, quando nós nascemos, nós viemos com um propósito aqui na Terra. E o propósito, para mim, o propósito é esse: conhece-te a ti mesmo. Esse propósito de se conhecer, como eu falei, lidar com as nossas emoções e nossos sentimentos. Então, esse propósito é justamente isso: fazer uma viagem para dentro. Uma viagem para dentro. Essa viagem para dentro, por quê? Porque a gente precisa entender o que se passa na nossa mente, o que se passa no nosso corpo. E nós, espíritas, sabemos muito bem, muito bem, que nós não somos a mente. Você, Robson, que faz um trabalho aí na área da meditação, na área, né, dessa contemplação de si mesmo, os hindus, por exemplo, têm essa verdade embutida, né, isso desde milênios, né, que nós não somos a mente. O problema todo é que esse sofrimento está na nossa mente, não está no nosso espírito. Nós sofremos porque a mente está dizendo que a gente está sofrendo, né? E nós não somos a mente. Eu dou sempre esse exemplo de um automóvel. O carro é o corpo. O carro é o corpo. O volante é a mente e o espírito é o condutor. Se nós tivermos essa noção de que o carro é o corpo, de que o volante é a mente e que o espírito ele é o condutor, talvez nós tenhamos pelo menos um pouco de compreensão, né? Um pouco de compreensão de que nós não somos a mente. A mente é que está comandando, muitas vezes, a maioria de nós. Nós estamos sendo levados por uma bagagem que a gente carrega de outras vidas, de outras encarnações, e também por uma bagagem dessa vida, porque a mente ela absorve impressões dos 5 sentidos nossos, né? Do tato, olfato, visão. Então, dos 5 sentidos vem informação para a mente. A mente absorve, assim como um computador, né? Quando a gente joga uma informação no computador, ele dá a resposta mediante algo que já existe lá dentro. Nós funcionamos da mesma forma. Quando vem alguma coisa, a mente vai buscar onde tem aquela resposta e dá. É tanto que muitas vezes a gente, puxa, por que eu agi dessa forma? Puxa, por que eu reagi a fulano? Por que eu dei essa resposta? Porque a mente ela está no comando da nossa vida. Né? E se nós tivermos essa noção, Emmanuel diz isso num livro chamado Alma e Coração. Ele diz que a mente é a casa do espírito. A mente é a casa do espírito. E quando a casa está bagunçada, cheia de trecos, cheia de coisas, o espírito acaba não tendo vez ali, porque o que sobressai dentro da casa é a bagunça. Então a mente é a casa do espírito. Precisamos ter realmente um cuidado.
A gente tem a presença aqui de Nilda, ela é de São Paulo, a live já saiu de Caruaru, de Pernambuco, para Coisa São Paulo, boa. né? Então ela está perguntando aqui, você já falou algumas causas, fatores, né? Mas ela pergunta se as frustrações, as pessoas, diante de uma frustração, uma decepção, isso pode conduzir também ao suicídio. Sim, é aquele fator de impulsividade, né? Aquele fator, como eu falei, de abalos psicológicos, né? Quando há algum abalo psicológico, né, em mim, eu acabo reagindo. Por quê? Porque a mente já tem a resposta pronta. É um algoritmo, é um algoritmo, né? É um algoritmo que já está em nós. Então, se a gente parar um pouco, é tanto que também uma indicação é de que quando isso vier, quando vier qualquer situação, pare um pouco e pense, pare um pouco, pense, deixe para dar a resposta amanhã. Deixe para tomar uma atitude amanhã. Você vai ver que a atitude que você vai tomar amanhã é diferente da que você tomaria hoje. Por quê? Porque a mente ela já é um algoritmo, ela está pronta. Se chegou alguma coisa, a perda de um ente querido, a perda de uma traição, né? Uma perda do emprego, né? Alguém falou mal da gente, a mente já está com aquilo pronto. Então, na medida que isso vem, ela realmente já traz a resposta pronta. A mente está no comando das nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Quando a gente começar a perceber, se a gente fechar os olhos e começar a olhar os pensamentos que passam na nossa mente, a gente vai perceber isso. A mente, a gente não consegue silenciar a mente, né? Isso é muito difícil para um estágio de mundo de segunda escala, de mundo de provas e expiações. É muito difícil silenciar a mente. Ela está funcionando igual um órgão. Ninguém consegue parar o coração. Se parar, a gente morre. Parar um rim, não consegue. Parar a circulação, não consegue. Não vamos conseguir parar a mente também. A mente ela funciona jogando os pensamentos. E uma hora ou outra eu sigo em um deles. Pode perceber. Se você disser, vamos parar para fazer meditação, e você fica lá, a mente fica jogando pensamento. Um deles você foi embora, né? Eu estou pensando, eu estou aqui tentando fazer meditação. De repente vem o que é que eu preciso fazer amanhã de manhã. Então eu sigo viagem Não foi. naquilo. Né? Apareceu diversos pensamentos. Esse é um exercício, né? É claro que a gente não tem essa noção ainda, mas precisamos realmente começar a entender, né, como é que funciona realmente essa mente. Né? Porque o que me leva a tentar encontrar uma saída pelas vias do suicídio é porque geralmente o mundo não está do jeito que eu gostaria. O mundo não está do jeito que eu gostaria. E realmente não está. Na situação atual, qual a gente se encontra, altos índices de suicídio acabam vindo, aparecendo em números a todo instante. Né? De pessoas que, não só pela pandemia, né? Mas de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que não estão no mesmo padrão financeiro de outrora. Né? Já teve relato de pessoas que foi infectado pelo coronavírus e não suportando aquilo cometeu, né, o suicídio. Isso, o mundo não está do jeito que a gente quer, isso é normal. Né? Provavelmente nessa encarnação o mundo não vai estar do jeito que a gente quer, mas o mundo interior nosso deveria estar do jeito que a gente quer. Se nosso mundo interior não está do jeito que a gente quer, tem alguma coisa errada. Precisamos ter esse cuidado, né? Precisamos fazer essa análise. Se o mundo interno não está do jeito que eu quero, tem alguma coisa ruminando, tem alguma bagunça lá dentro, eu preciso olhar para essa bagunça e tentar consertá-la, tentar acolhê-la no primeiro instante. Acolhendo-a, eu consigo realmente fazer planos, porque sempre é uma saída para as pessoas que tentam o suicídio, tem aquela rigidez, né? Do ou tudo ou nada, mas sempre tem uma saída. E essa saída, às vezes, ele não encontra porque não encontra uma via de escape. Alguém que possa acolher, alguém que possa entender. Né? Tentar entender aquela pessoa, o que é que ela está passando. Porque quando a gente vem para o mundo, nós temos um propósito, como eu falei, que é aquele de nos conhecer.
Só que a gente vai se desviando desse propósito de se conhecer. Só abrindo parênteses aqui, quando a gente chega no final da vida, diversas pesquisas acabam trazendo isso. Quando a gente chega no final da vida, a gente não olha para o carro que tem, que deixou de comprar, pela casa que tem ou deixou de comprar, pelos bens que deixou. A gente não olha isso. A gente queria provavelmente mais alguns dias de vida, a gente queria passar mais um tempo com nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, ver alguém crescer, ver alguém se informar. Geralmente, nos relatos das pesquisas, nos leitos de oncologia, por exemplo, os pacientes trazem essa demanda, trazem essa informação. Se trazem essa informação de que nossos anseios lá, próximo da desencarnação, são anseios emocionais e não materiais, então, voltando para o início da vida, nosso propósito é só despertar, ter uma visão mais desperta da vida, ter uma compreensão. Para quê? Para sofrer menos. Para a gente sofrer menos e entender. Não é aquilo que quero, nem é aquilo que eu gostaria. As pessoas, por exemplo, que estão adentrando, muitos jovens que estão adentrando agora no mercado de trabalho, alguns me questionaram certo tempo, quando de uma reunião com eles, para saber quais eram os anseios ao adentrar, né, qual curso escolher. E aí os questionamentos foram diversos, dentre eles, fazer o que eu gosto, o que eu amo, ou fazer uma coisa para ganhar dinheiro. Qual o caminho seguir? Buscar algo para ganhar dinheiro ou fazer o que gosta? Independente. Fazer dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro ou fazer o que quer, independente. Faça o que tenha que fazer. Faça o que aparecer. E faça de bom grado, porque senão é o que acontece. As pessoas passam 10 anos, 20 anos no emprego, mas só para se manter, ou você passa ali também em um outro local e depois descobre que aquilo não era seu sonho de vida e muda de caminho. Então aceite sem julgamento, sem resistência, com desapego, aquelas coisas as experiências que a vida te convida a ajudar. Então a gente vai nessa fugindo do nosso encontro conosco mesmo, com esse eu interior, nós vamos fugindo em busca de outras coisas. Ao invés de fazer essa viagem para dentro, de buscar nossos aspectos morais, o que é que eu preciso melhorar na minha compreensão de vida, nesse encontro com o outro, nessas traições, nesse sofrimento, nessas pressões da vida, eu vou em busca de muitas vezes que a gente chama de ilusão. Né? Não, eu preciso ter um emprego, eu preciso me casar, eu preciso trocar isso, tal. Então a vida vai te levando para uma situação a qual muito alta, de expectativa muito alta, que depois fica difícil da gente voltar. E aí é quando há a queda. E nessa queda as pessoas não resistem, porque gerou muita expectativa em algo, né? Em algo que foi ilusório, porque todo mundo quer ter atenção, todo mundo quer ter 1000 likes, todo mundo quer ser especial. Exatamente. Então as pessoas querem ser especiais. As pessoas não querem ser mais protagonistas, elas querem ser as superstars. Todo mundo, né? A maioria de nós que estamos aqui queremos ter atenção. Superstars, queremos fazer uma live e ter 10.000 pessoas. Então, como isso não é possível, isso não é possível, as pessoas acabam adentrando em uma via de tristeza, de melancolia, e aí acabam tendo essas preocupações, né, essas ocupações prévias, esses anseios, né, essas expectativas ao chão. E aí não tem chão para elas. E aí é onde elas acabam encontrando nas vias da depressão, que hoje já deve alcançar mais de 600 milhões de pessoas no mundo, né, um número assustador, mas uma síndrome quase que incapacitante para muita gente. As pessoas não conseguem mais viver, né, com aquilo. Então a gente precisa ter um cuidado, né? Ter um cuidado enquanto estamos aqui na Terra. Esse aqui na Terra me traz uma noção realmente do que eu sou. E se eu não for buscar a minha essência dentro dos postulados de uma religião, dentro de um postulado espírita, numa tentativa de buscar uma chave que desate um nó. Né? O nó que nós mesmos acabamos criando, porque a maior dúvida nossa,
o maior desafio nosso somos nós mesmos. Nós somos nosso maior desafio, mas a gente sempre projeta no outro, nos outros. Foram os outros que me derrubaram, foram os outros que estão me dando pressão, foram os outros, mas eles são apenas professores, né? É difícil, talvez, eu estou falando aqui também não numa condição de superioridade, mas numa condição de igualdade, né? Todos nós temos essa percepção e às vezes isso acaba nos impedindo de seguir em frente. Porque depois da... Robson queria falar? Não, só complementando, e na verdade é uma pergunta, porque à medida que você está falando, algumas pessoas já estão fazendo perguntas, Uhum. mas de Bíblia, retoma aqui uma outra questão, que é a questão da solidão. Ela diz assim, ó, são tempos com poucos diálogos, dentro da própria casa a gente vê os filhos, né? Que tem muitos filhos, cada um vai para o quarto, Isso. e a gente fica isolado, né? Cada um no seu canto. Então, são tempos com poucos diálogos, muita tecnologia, que sugerem isolamento e solidão, né? Exatamente. Tem um psicólogo chamado Edwin Scheindler, e é um dos maiores especialistas na suicidologia, que é a ciência que estuda o suicídio. Ele diz o seguinte: há uma palavra que acaba sendo bem difundida em todas as pessoas que cometem um suicídio. Essa palavra é só. Você se acha só. A solidão. Então, quando eu me acho só, sem nenhuma compreensão, às vezes nós podemos estar rodeado de pessoas, muita gente, mas infelizmente a gente se sente só. E esse isolamento, quando eu não encontro alguém que possa compreender a minha dor, compreender o meu sofrimento, eu acabo realmente me isolando. E a gente precisa ter essa cautela, ter esse cuidado para não ir na dor da pessoa, né? Tentar entender o que ele está passando. Certa feita, eu conversava com uma jovem entre 15 e 16 anos que já tinha tentado o suicídio, certa feita, por 2 vezes. E aí, uma família enorme, e a família me trouxe, e ela não queria muito conversar, porque ela já tinha passado por vários profissionais de igrejas, de centros espíritas, até psicólogos e psiquiatras, elas não queriam conversar. E aí, a partir dos minutos se passando, ela abriu um pouco da sua história, disso que tinha passado com ela, e a primeira frase que eu disse foi: se eu tivesse na sua situação, eu também estava pensando em suicídio. Quando eu disse isso para ela, ela arregalou os olhos Nossa. e se abriu mais. Então isso foi a única frase que eu disse em 1 hora de conversa com ela. Foi boa noite quando ela chegou. Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. E depois eu disse essa frase. Depois que eu falei essa frase, ela falou por mais 45 minutos sem deixar eu falar. Então foi Caramba. aí que se abriu. Agora já se passam 2, 3 anos, né, que aconteceu essa conversa com ela e ela não mais pensa em suicídio. Não estou falando isso por mim, mas estou falando que o modo como eu acolhi a dor dela foi diferente de você chegar e dizer: você tem tudo, por que você está pensando nisso? Isso é falta de Deus, né? Às vezes você diz isso, né? Para É aquelas isso. pessoas que estão nisso aí, né? Falta de Deus, você tem tudo, tem pessoas que não têm nada e não pensam nisso, mas a gente não sabe os motivos. Há vários os motivos que acabam levando a pessoa a pensar, né? A tirar a vida pelas portas do suicídio. E aí a gente precisa ter um cuidado quando vamos ao encontro dessa pessoa, de tentar entendê-la. Tentar entendê-la. Quando ela encontra alguém, porque a pessoa acaba dando sinais, né? Ela dá diversos sinais ao longo da vida. E quando ela encontra uma via, um canal que possa desafogar, que ela possa desabafar, e aí com certeza ela encontra um calor humano, né? Alguém não para criticar, não para julgar, mas alguém que possa compreender e acolher aquela dor. E a partir daí, muitas vezes, é o que ela estava esperando, é o que ela estava precisando. Muitas vezes ela estava em uma crise, e essa crise, muitas vezes, leva a pessoa a tirar a própria vida, né? E se a gente acolher de uma forma
coerente, vibrando na mesma situação da pessoa, a gente vai abrir caminho e portas para ajudar, né, aquelas pessoas. Não sei se tem mais perguntas, Robson. Tem sim, tem uma aqui que fala da adolescência, e você tocou nesse exemplo aí do seu caso, dessa cliente que a gente chamaria no consultório? Cliente, É né? uma sim, Então, sim. então, a gente tem aqui também de Hilda, falando assim, eu sou mãe de adolescente sem muito entusiasmo. É, ela Hum, não gosta de ser contrariada, ela não é nada otimista, ou seja, é uma pessoa muito fechada, muito, como é que eu digo, silenciosa, reclusa, sem muito otimismo. Como agir em situações como essa? E aí eu abro o leque de opções com um adolescente em que você, como pai, como mãe, observa que ela fica muito reclusa, muito calada, gosta muito das cores pretas, escuras, fica muito reclusa, sem diálogo, né? Não fala, desanimada. Como a gente ia agir? Porque a gente fica com medo que pode acontecer uma tendência ao suicídio, né? Em alguns casos mais sim, graves. sim, é verdade. Muitas vezes a gente não sabe o que se passou com essa pessoa nessa vida ou em outra vida, né? Muitas vezes nós, pais, acabamos não enxergando, né, algumas situações que nossos filhos acabam passando e a gente não sabe. Então não cabe a gente a julgar, né, qual a situação, qual o motivo que está fazendo aquela pessoa até ela contar. Se ela contar, aí sim. Tem pessoas que vivem, né, nessa numa vibe, né, que os jovens chamam, né, de vestir preto, uma coisa ou outra, e não pensam em suicídio, vivem muito bem. Outras pessoas que podem estar em uma situação oposta e pensar em suicídio. Então a gente não sabe. Mas é bom ficar atento, né? Tem o que a gente chama de 4Ds, né? Que é mais ou menos uns sentimentos que a pessoa está passando. Depressão, desesperança, desamparo, né? Depressão. Então, se a pessoa está passando por um desespero, depressão, desesperança e se sentindo desamparada, são sinais, né, que a gente pode perceber para tentar acolher. Né? Se a gente puder entender esses estágios da pessoa, porque nossa vida ela funciona igual às estações do ano, né? Eu sempre falo isso, que é uma frase de Hamed, né? Aquele livro As Dores da Alma, né? Nós passamos pelas estações do ano, de primavera, verão, outono, inverno. Alguns ficam mais no inverno, outros mais no verão. Então a gente precisa perceber isso. Se a pessoa está passando muito tempo no inverno ou muito tempo no verão, acima do habitual, seria necessário uma conversa com a pessoa. Se a gente puder conversar, tentar entender o que é que está se passando, não julgando. Se a gente não trabalhar nesse não julgamento, porque às vezes a gente tem isso, né? A gente acaba falando o que eu falei anteriormente, você é falta de Deus, você tem tudo, eu lhe dou tudo, né? Você é um peso aqui. Então essas frases acabam caindo como um projétil, né, na pessoa e matando os sonhos dela. O que precisa ficar atenta a esses sinais, realmente, porque a pessoa dá diversos sinais, né? E aí cabe a gente tentar olhar de forma mais amorosa para isso. E tentar entender, colocar limites, ser mais claro possível, conversar com mais com a mais clareza possível, né? Ver se a pessoa tá realmente já pensou em suicídio, se a pessoa já planejou o suicídio, se ela está com ideação suicida, e de repente a pessoa vai se abrindo, né? Eu acredito que quando há uma abertura, a pessoa consegue. Mas muitas vezes eu entendo que os pais, alguns pais não entendem, outros entendem, mas não sabem como ajudar. Então, a melhor forma de ajudar, se encontrarmos esses sinais de depressão, desamparo, desesperança, é levar a um profissional. Né? Temos aí os CAPs espalhados pelo Brasil e temos também os profissionais de saúde. Várias clínicas prestam serviço para as pessoas que não podem pagar, tem umas clínicas comunitárias que acabam servindo, algumas universidades acabam também ofertando um serviço de psicologia, e as pessoas que podem
né, investir um pouco nessa área, ela pode buscar um psicólogo, dependendo do estágio, também um psiquiatra. Então, tudo isso é necessário. As pessoas acabam, muitas vezes, achando que ir a um psicólogo é louco, né? Se eu vou ao psicólogo é porque eu estou passando por algum transtorno. Não, a gente vai para um psicólogo para não passar por um transtorno, né? Então, a gente vai para um psicólogo com uma prevenção. Que a gente puder trabalhar, porque a gente vai sempre na corretiva, né? A gente vai sempre quando tá acontecendo aquilo. Mas poderíamos trabalhar de forma preventiva, né? Então, usar, né, respondendo à pergunta dela, usar da afetividade, do amor, e sempre sem julgamento. Quando a gente vai dessa forma, uma hora ou outra, o jovem ele vai se abrir. E quando ele se abrir, talvez seja a porta necessária para que a gente possa mostrar que a gente está aberto, né, para acolher aquela dor, aquele sofrimento da pessoa. Uma outra pergunta, dentro dessa sequência que você falou de várias agências que podem auxiliar, né, das clínicas, que você falou, aí, psicólogos, psiquiatras, você poderia falar um pouco sobre o CVV? Sim, o CVV ele presta serviço há quase 60 anos no Brasil, né, através de mantenedoras. Aqui em Caruaru existe o NAVIC, que é o Núcleo de Apoio à Vida de Caruaru, que é a mantenedora do CVV, que funciona através do número 188. As pessoas podem ligar a qualquer instante, é gratuito, 24 horas, trabalha numa prevenção ao suicídio. Inclusive, o NAVIC aqui, que é a mantenedora aqui do posto CVV de Caruaru, precisa de voluntários e precisa de ajuda financeira para se manter, né? E as pessoas que puderem colaborar, ajudar, né? Existe o Instagram e também o Facebook do NAVIC. Mas é um trabalho que, além dos psicólogos, além dos psiquiatras, é um trabalho de desabafo. As pessoas que estão precisando conversar um pouco, estão precisando sempre conversar com alguém que seja imparcial, né? Muitas vezes as pessoas acabam não entendendo o que é que a pessoa está passando, ou muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar o que está passando, né? Muitas vezes a pessoa passou por alguma situação, ou até depressão mesmo. As pessoas às vezes têm vergonha, né, de falar que tem a própria depressão. Então, para tudo isso, existe o CVV. 188 é um número. Quais são as formas de ajudar, as maneiras de ajudar o CVV? Para colaborar, como é que poderíamos fazer? Isso. Há duas formas de ajudar. Sendo voluntário do CVV, é só entrar no site, o www.cvv.org.br, faz a inscrição para ser voluntário. E também ajudando de forma financeira. Porque as mantenedoras, né, o NAVIC aqui não tem uma sede própria. Então, ela vive numa sala provisória, né? É uma sala que ainda foi alugada por alguns empresários, mas que o CVV precisa pagar uma parte, né, dos custos e os custos para se manter, né? Tem linha telefônica, tem internet, tem luz, né, tem água, então tem algumas despesas. Se entrar no Instagram ou no Facebook do NAVIC, vai ter mais informações lá e as pessoas vão poder colaborar com esse trabalho que veio a somar, né, para o restante do país. Olha, na sexta-feira, nós chamamos também a psicóloga Érica, né? Érica vai fazer uma palestra como a que você está fazendo como psicólogo. É interessante que a gente ficou na dúvida, né? Sexta-feira é dia dos namorados. E aí, aí a princípio disse, não, que é dia 12, dia dos namorados, a gente não vai falar sobre isso. De repente a gente voltou atrás, a gente disse, não, acho que é justamente porque tem muita gente que está bem, está com um casal, está com um companheiro, a companheira, mas tem gente só. E eu dou só um exemplo meu, há muitos anos que eu morava em Recife, e aí eu fui nesse dia, teve essa oportunidade, eu fui no shopping. Meu amigo, eu sem ninguém, solteiro. Aquilo me deu uma angústia tão grande, porque eu via casal para aquele lado, era casal para cá, casal para lá, indo para o cinema, levando os presentes, ursinhos, chocolates. E eu sentei simplesmente no banco e eu me senti um pouco triste, entendeu?
porque eu vi todo mundo lá bem acompanhado e eu só. Então, eu acho que a solidão realmente é um dos pontos também, né, como Nilda falou aí, que você falou, que pode conduzir alguém, né, para as portas do suicídio, né? Exatamente. Quando a gente. Nós somos seres gregários, nós somos seres que acabamos. A gente acaba necessitando de um outro para sobreviver. Precisamos de um outro, né, para nos vestir. Né? A gente se veste para um outro, né? A gente sai arrumado porque tem outras pessoas. Então, isso inconscientemente é porque a gente precisa de um outro para se firmar enquanto seres humanos. E esse necessitar de um outro necessita que um outro também acolha, né? Uma conversa, uma dor, um olhar, né? Um olhar, um abraço amigo, né? Agora nós temos nessa época da pandemia onde os abraços não são possíveis, né? Meu Mas Deus, é verdade, logo agora mas que a gente tá mais só, né? verdade, mas necessário, né? É necessário para a nossa segurança, mas logo logo, com certeza a gente vai ser liberados, né? Vamos ser liberados a dar os abraços necessários. E tem várias pessoas que não têm com quem compartilhar, né? Pessoas que não têm com quem compartilhar nenhuma comida que faz, né? Nenhum jantar, né? Então, no época de Dias dos Namorados, ou final do ano, Natal, são várias as pessoas que fazem uma ceia e fazem seu jantar sozinhos. São várias as pessoas, né? Então a gente não tem noção disso. E ali entre lágrimas, se alimentando, e aí pensando em quê, né? Uma parte vivendo sua vida, outra parte pensando talvez numa ideação suicida. Então realmente é pertinente, né? Uma live dessa, né? Na sexta-feira, com relação a esse tema que está sempre em evidência, né? A gente precisa realmente ter um olhar mais apurado com relação a isso. A Isa Araújo fez uma. A gente está fazendo as várias perguntas no meio da sua fala, certo? Vamos Porque estão lá. seguindo e complementa justamente algumas falas suas. É, temos que lembrar também o que ela está falando aqui, que os idosos quase sempre não têm rede social e não têm a devida atenção da família. E eu ilustro o caso desse ator, esqueci agora o nome dele, São Paulo, né? Aquele que cometeu suicídio, Sim, né? Ele morava numa sim. fazenda, tinha um filho, e eu acredito pelo pouco que a gente viu, porque parece que não se comenta muito nas mídias, né? Quando o tema é suicídio. Se tenta deletar, apagar e tal. Mas ele morava só, e aí o caseiro, quando chegou lá na casa, que era uma casa afastada da cidade, encontrou ele tinha cometido suicídio, com uma Uhum. corda, né? E era um idoso, era um artista conhecido aí, né? Na mídia, no teatro, na Rede Globo e tal. Então ela toca nesse assunto aqui. É a questão do idoso que não tem rede social e nunca é desprezado, né? Eu não sei o que é pior, se é ter rede social ou não ter rede social, né? Então a gente precisa também ter um cuidado, porque muitas vezes a rede social está levando as pessoas à depressão, porque quando acaba gerando uma expectativa muito grande nas pessoas, tirando ela daquele caminho do autoconhecimento. Então aquilo que me tira do autoconhecimento, aquilo que me tira do meu eixo, eu acabo, com certeza, a ilusão, e aí eu acabo realmente caindo posteriormente. Então precisamos ter um cuidado. Mas realmente, ela sendo bem utilizada, ela pode servir de amparo, de consolo, né? Ela pode servir uma via de comunicação entre os parentes que moram distantes. Então, para o idoso, realmente é bem mais difícil, né? Idosos de diversas situações, né? Agora nós temos a casa de idosos aí daqui de Caruaru, e temos também a casa de idosos que fica em Encruzilhada de São João. É uma casa que nós temos um grupo que fizemos algumas visitas lá, e agora mesmo tem quase 50 idosos com Covid-19. E aí é Caramba! realmente uma situação bem difícil, né? As pessoas que puderem também entrar em contato, né, com a Casa de Idosos de Encruzilhada de São João, que fica ali próximo a Bezerros, né, para ajudar. É uma casa que precisa de ajuda, ajuda financeira, ajuda de voluntários. Nesse momento
voluntário não é permitido, né? É claro, mas a gente precisa ajudar de alguma forma. E para o idoso, o Covid ele é difícil, né? É difícil das pessoas transpor, né? Essa vivência, essa experiência do Covid. Realmente, para o idoso, a palavra solidão ela está mais próxima, né? Devido a esse distanciamento, né, dos parentes, devido às condições incapacitantes, muitas vezes do passado. Quantas vezes a gente vive no nostalgismo, né? Que a nostalgia de, puxa, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20. A gente que está nessa idade dos 30, 40, 50, a gente pensa lá atrás, imagina uma pessoa de 80, né? Então, quando ela pensa nesse passado e tem uma condição incapacitante, e vê ali à frente dela uma condição incapacitante, e onde os parentes acabam realmente não ajudando muitas vezes não tem tempo nessa correria, né, dessa desenfreada para conseguir, né, a sobrevivência ou conseguir mais e mais dinheiro. Então isso acaba colocando eles numa linha, né, de risco, né, um risco de cometer realmente suicídio, como aconteceu com esse ator. E o suicídio entre os idosos, o índice é alto, não é baixo não o suicídio. Se pegarmos a eutanásia, né, a eutanásia em alguns países europeus, ela é comum entre os idosos, né? Então a gente precisa realmente ter um cuidado, porque em alguns países é liberado a própria eutanásia. Então realmente é uma preocupação vigente e salutar para com esses idosos. Ok. A gente já está se aproximando aqui do final. Tem só uma fala aqui de São Paulo de novo, de Hilda, está interagindo conosco, que fala sobre as pessoas da fama, que a gente já citou aí, o próprio Micliano, acho que é Micliano o nome dele, do ator, mas aí teve Elvis Presley, né, mas ele era o uso da drogadição, Marilyn Monroe também encontrada com uso de substâncias tóxicas, né, Cássia Eller aqui no Brasil, não esqueci aquele famoso do rock, que ele cometeu suicídio. Mas é muito comum, né? No meio artístico, essas pessoas que vivem na fama e, ao mesmo tempo, como você fala, nessa rede social, a gente fica agora olhando mais pelo número de seguidores, né? Eu tenho mais seguidores que você. Quando baixa o número de seguidores, a pessoa tem depressão. Viver com a fama parece também uma forma de você não saber lidar com a fama, eu acho, né? É verdade. Boa parte dos artistas que conseguem alcançar o chamado sucesso, né? O sucesso ali nas suas profissões, boa parte deles são depressivos. Boa parte deles são depressivos, né? Existem pesquisas americanas que acabam trazendo isso, né? Que as pessoas que alcançaram determinado patamar ou determinado valor monetário, né, em dinheiro em suas contas, elas passaram em algum momento na sua vida ou estavam com depressão, né, e tomavam remédio ainda para dormir. Né? Esse tomar remédio para dormir da ansiedade, né? Muitas pessoas acabam tendo essa ansiedade e aí aderem a alguma substância para tentar. Pode você falar? Não, eu só sinalizei para quando depois você terminar, eu fazer a última pergunta. Mas acabam realmente não encontrando. Por quê? Porque as pessoas saem desse chão, tiram os pés do chão e acabam seguindo nessa ilusão do mundo, né? Essa ilusão do mundo que, na realidade, as pessoas não entendem que essas situações do mundo materiais, as questões materiais que acabam vindo para mim, principalmente o dinheiro, a fama é muito preocupante, inclusive entre os espíritas, né? A gente vê aí muitos espíritas famosos se perdendo muitas vezes, né, em situações meio preocupantes. E aí a gente precisa ter um cuidado, né? Quando a gente sai disso. Então a fama e o dinheiro acabam sendo uma experiência, né? É uma experiência que acaba servindo para a gente para a gente conquistar habilidade, desenvolver competências na nossa vida, para que a gente possa levar para a vida verdadeira. Essa que é
a, a lição de vida, né? Tem uma mensagem interessante que está no livro Pelos Caminhos de Jesus. É um livro de Divaldo Franco, com psicografia pelo espírito Amélia Rodrigues. Tem uma partezinha ali muito interessante que paga o livro. A frase é do Cristo, algumas obras de Amélia Rodrigues, bem como Humberto de Campos, acabam trazendo situações do Cristo enquanto estava aqui na Terra, né? Então, conta-se que o Cristo estava conversando com seus discípulos, os discípulos perguntando dos diversos desafios que acabavam impactando eles ali de forma negativa, e o Cristo dá uma lição interessante para ele. Diz uma frase, diz assim: batalharemos para que a existência corporal, a existência aqui na Terra, seja apenas uma oportunidade de angariar recursos morais valiosos para utilização na vida verdadeira. Então, para o Cristo, segundo Amélia Rodrigues, fotografia de Divaldo, a vida aqui na Terra é apenas para a gente angariar recursos, valores morais, para utilização na vida verdadeira. Então é bem interessante essa frase, porque a maioria de nós, não entendendo isso, acha que a vida é essa daqui. Por isso que as preocupações, as lutas, os embates, eles são diários na nossa vida, e aí a gente precisa ter um cuidado para que a gente não caia nessa ilusão. E essa ilusão muitas vezes nos derruba, né? E nos derrubando, a gente, para se levantar, é bem mais difícil. Uma pergunta que vem da espiritualidade agora para o senhor qual a palavra que você daria para alguém que está nos assistindo, porque vai ficar gravado, aí outras pessoas vão ter acesso a essa palestra sua, a alguém que nos ouve e que teve um parente que cometeu suicídio. Porque o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa que cometeu suicídio, que é muito próxima a nós, a gente fica como um sentimento de culpa. O que é que eu poderia ter feito? Né? É muito doloroso para quem fica. Porque é como se transferisse o suicídio, ele parece que transfere um pouco da culpa, sei lá, nas pessoas. Mas eu perguntaria a você, né, se a gente fosse um cliente teu, no teu consultório, e a gente chegasse lá com um sentimento de culpa, porque alguém cometeu suicídio da nossa família. É verdade. Quando alguém comete o suicídio, afeta a família como um todo, principalmente as pessoas mais próximas. Os pais, irmãos, irmãs, algum amigo próximo, que aí acaba se culpando por não ter enxergado alguma coisa naquela pessoa, não ter acreditado quando ela disse que a vida não fazia mais sentido, né? Quando a gente não acredita, quando a pessoa diz que está só, né? Que prefere morrer. Então essas palavras, muitas vezes a gente não dá o real valor, né, a esse desabafo dessas pessoas que estão passando nessa situação das vias, né, das vias de suicídio. O que realmente eu falo para os parentes, amigos, principalmente os pais, é de que foi feito o que poderia fazer, foi feito o máximo, foi dado o que elas tinham para dar. Então a gente só dá o que tem. Muitas vezes a gente se culpa porque não fez algo lá atrás, no passado. A gente poderia ter feito diferente, poderia ter feito assim, ou poderia ter feito assado. Mas nós fizemos o melhor que a gente podia. Nós fizemos o melhor. Né? E essa compreensão de ter feito o melhor, mesmo que a situação não foi boa. Você hoje tem a noção de que se você pudesse voltar no passado, claro, você faria diferente. Mas lá naquele passado, você não tinha essa condição. Você tinha uma mente diferente. Você era uma personalidade diferente. A culpa, ela acaba servindo para a gente de reflexão, não de dor. Porque ela pode fazer com que a gente não ande. Então piora mais a situação. Então essa culpa pode servir para a gente de reflexão, de material, para que a gente possa fazer a partir de agora diferente. Fazer de forma diferente, agir de forma diferente para com a vida e para com aqueles que estão próximo da gente. Né? Mas deixar a pessoa viver a culpa, isso é necessário.
Milton, meu querido, eu peço desculpas, eu estava monitorando aqui, porque Parece que ele, 1 hora, né? é 1 hora, só que ele antecipou que eu abri 8h58, ainda estava aqui 8h54, então faltava ainda alguns minutos. Quatro Ele só ia minutos, é. concluir e tal, aí ele Mas é na assim próxima mesmo. vez eu vou antecipar mais ainda, quando estiver faltando 10 minutos eu já vou encerrar. Exato. É Mas verdade. você poderia concluir o seu pensamento e a gente depois finaliza. Tá, então, é, eu A gente estava está falando falando da sobre culpa, né? Você isso estava da falando culpa, isso. que as pessoas agora, pelo que eu entendi, capturei, né? Você teria que também vivenciar um pouco isso, a culpa, foi isso que você falou? O ideal é eu acolher todo sentimento que vem da minha mente ou de mim, é que eu possa acolher aquilo, né? Então, eu poderia acolher esse sentimento que acaba não tendo espaço, muitas vezes, de acolhimento em nenhuma criatura, né? A gente sente aquela culpa e acaba não querendo entender os fatos, né? Não querendo entender o que a gente fez de bom. A gente só se coloca em situação desagradável. E colocar-se nessa situação desagradável não nos ajuda, né? A gente precisa ir à luta, a gente precisa seguir em frente. E esse seguir em frente necessita que eu entenda essa culpa como um modo de reflexão. E quando eu faço essa viagem lá para o passado, eu entender que eu fiz o que eu podia fazer. Se eu voltasse hoje, é claro, eu faria diferente, com certeza. Mas eu não sou o mesmo de outrora, né? Assim como a frase famosa diz que o rio não é o mesmo, né? Você não se banha no mesmo rio, né? Todas as vezes. Mesma coisa somos nós. Nós temos que acreditar nessa tendência de crescimento nossa. E essa tendência de crescimento nossa, ela vem dia a dia. A pessoa que te feriu ontem, talvez não seja a mesma hoje. A pessoa que te magoou ontem, talvez não seja a mesma. Então, mesma coisa você. Você passou por uma situação desagradável lá no passado, hoje você pensava de forma diferente, não sei se agimos de forma diferente, mas pensávamos de forma diferente. E isso é progresso. Isso é seguir em frente. Quando eu faço isso, eu acabo seguindo em frente. As pessoas acabam não entendendo, né? As pessoas acabam seguindo, gostando muitas vezes desse estado de sofrimento, de tristeza. E na realidade não é isso que preconiza, né? O Espiritismo preconiza que a gente siga em frente, né? Nessa estrada pavimentada que o Cristo já nos ensinou há diversos séculos e a gente ainda não entendeu. Provavelmente a gente ainda não entendeu a mensagem do Cristo. Ok, então para finalizar, qual seria o seu fechamento, né? Eu peço já desculpas, porque a gente está no segundo momento, né? Deu os 60 minutos e aí a gente fechou, não deu tempo para a gente fazer o fechamento. E aí eu gostaria que você pudesse fechar a sua fala para concluirmos a nossa palestra de hoje. A ideia geral é que todos nós possamos fazer essa viagem interior, essa viagem para dentro, sem esperar a data, porque muitas vezes a gente deixa para amanhã as coisas. A gente possa fazer hoje, a gente possa olhar um pouco, né, para dentro de nós e tentar entender o que é que está se passando, né, em nossas emoções, em nossos pensamentos. E a partir daí começar a promover uma melhora nas nossas vidas. Porque, como eu falei lá no início, na live anterior, né? Como eu falei lá no início, o mundo não está do jeito que a gente gostaria, mas meu mundo interno deve estar. Meu mundo interno deve estar do jeito que eu gostaria. Então, nos prendamos a esses ensinamentos que vêm lá de dentro, porque o Cristo disse, né? Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Então, se o Cristo deu essas pistas, né, que tudo está dentro de nós, então dor, sofrimento, alegria, prazer está se passando dentro da gente. Agora mesmo, ao escutar essas palavras nossas, as pessoas que estão nos assistindo estão nos escutando dentro delas. Está ressonando alguma coisa dentro dela que pode vibrar para positivo ou negativo. Né? Pode vibrar positivo e ela pegar algumas falas, algumas mensagens, algumas coisas e promover uma melhora. Né? Então que a gente possa, devagarinho, através dos ensinamentos do Cristo, ensinamentos do Espiritismo, ou de qualquer religião, né, que propague Deus, né, toda ela que programa
que tem em seu programa Deus como base, ela é interessante para a nossa mudança moral. Porque essa é a nossa melhor versão, né? Segundo a espiritualidade, essa é a nossa melhor versão. E que ela seja utilizada da melhor forma possível. Deixamos de lado a dor, deixamos de lado a culpa. Né? A culpa é algo que não deveria existir em nosso dicionário, segundo o Divaldo, porque a culpa remete a castigo. Quando eu me culpo, eu penso diretamente ou indiretamente que eu mereço ser castigado. E a realidade não é essa. Quando eu tenho culpa, eu mereço um aprendizado. Então que a gente possa pegar todas as situações da vida e encontrar um aprendizado. Isto é tudo que passa na nossa vida. Isto é para meu aprendizado. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. E com isso a gente com certeza vai viver melhor. Okay. Milton, te agradeço imensamente em nome do Grupo Espírita Gabriel Delano, Gegari, por essa primeira live, a primeira live dessa série de suicídio. Sexta-feira a gente vai ter com a psicanalista Érica, né, falando sobre amor à vida, diga sim, diga não ao suicídio. Amor à vida, 2 pontos, diga não ao suicídio. É sexta-feira. E de hoje a 8 a gente chamou a jurista Gilca Miranda, que vai falar sobre o suicídio ante a justiça humana e a justiça divina. A gente vai tocar até nesse ponto da eutanásia, porque está bem juntinho, né? Eutanásia, suicídio e tal. Como é que a pessoa escapa, né, da justiça humana, mas como é que fica a justiça divina? Bom, te agradecemos imensamente. Eu só vou finalizar com um pensamento dessa poesia que eu li. É só uma estrofezinha de Maria Dolores. É Vida, o nome. É o penúltimo estrofe da poesia dela. Assim também, nas trilhas da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz, não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. Maria Dolores. Assim nós encerramos, agradecemos imensamente, viu? Teu carinho, teu tempo aí dedicado para essa live. Eu já salvei a outra, ela já está lá na timeline, e essa eu vou salvar também. Ela fica lá, o Instagram está salvando agora. Antigamente ficava 24 horas, né? Agora não, você já salva no GTV e ela fica direto. Ótimo, Tá ótimo. bom? Tá bom, eu agradeço a todos do Gegado, a você, Robson, que é uma casa que nos acolhe e tem nos acolhido ao longo desses anos de forma amorosa a todo instante. Uma gratidão a vocês. Muito bem. E gratidão a todos. Você teve aí pessoas de São Paulo, pessoas daqui da cidade, fora do estado de Pernambuco, que acompanhou, interagiu. Então, agradeço também a presença de todos, de Nil, Maria e outros que tiveram presentes. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, então, e que todos nós tenhamos uma boa noite. Encerrar aqui.